Quando o Brasil era colônia de Portugal, o governo português cobrava 1/5 do Brasil, o que era chamado de Quinto dos Infernos. E hoje pagamos muito mais, cerca de 2/5, cerca de 2,7 trilhões de reais por ano, o que dá 33% do PIB. É imposto de renda, IPVA, IPTU e por aí vai. No Brasil, uma empresa gasta em média 1.500 horas por ano só para pagar impostos. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos são 175 horas. São mais de 90 tributos que o brasileiro tem que pagar, cerca de 3.790 normas tributárias. Se você paga em um celular R$1.000, R$400 são só de impostos. Um carro popular, cerca de 36% vai para o governo. Até um pão francês tem 16% de imposto. Cerca de 40% de tudo que o brasileiro ganha, o governo toma. Ou seja, você trabalha cerca de 149 dias por ano ou 5 meses só para sustentar a máquina pública. O Brasil é um dos países que mais taxam no mundo e com o Drex chegando só tende a piorar. E por incrível que pareça, o Brasil ainda consegue ficar com um déficit nas contas públicas. Daí surge a dúvida, para onde vai todo esse dinheiro? Parte é desviada pela corrupção e isso já não é segredo para nenhum brasileiro. Mas vamos falar das outras partes, como por exemplo, a parte que vai para manter um sistema político cada vez mais caro. São super salários, super aposentadorias e isso só tende a piorar. Que tal você ter um trabalho que te dê 1.500 litros de gasolina todos os meses? Ou seja, um tanque por dia, moradia paga, cédula pago, conta de água e energia paga, alimentação paga, 4 passagens de ida e volta de avião por mês paga, serviço de segurança e direito a contratar 25 funcionários para te ajudar. Que tal ter tudo isso e mais R$46.000 pingando na sua conta todos os meses e só aparecer para trabalhar presencialmente uma vez por semana? Esses e mais alguns benefícios são a realidade dos nossos 513 deputados federais. Tem mais deputado federal no Brasil do que nos Estados Unidos, que por sua vez tem a população maior do que a do Brasil, mais de 3 milhões de reais por ano para cada um. E sabe o que tem mais de curioso nisso? É que tem gente no meio desses deputados que acha que o Brasil tem que ter mais deputados federais. O Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo e os custos só vão aumentar com esse aumento no número de deputados. Esse ajuste vai custar 64,8 milhões por ano. E a pergunta que fica é: a qualidade dos serviços vai subir junto com os números de cadeiras ou só o gasto? Pelo visto, a única coisa que o brasileiro ganha com isso é mais gente para decidir como você vai pagar a próxima conta. E a maior parte das pessoas nem sabe que vai pagar a próxima conta do governo. Olha esse vídeo feito quando saiu aquele aumento do IOF e repare como a população desconhece sobre o assunto. Senhor, o senhor sabe o que é IOF? O senhor não sabe o que é IOF? A senhora sabe o que é IOF? Não sabe o que é IOF. Amiga, você sabe o que é IOF? Não sabe o que é IOF? Não sabe o que é... Esse caso do IOF foi um caso onde muitos desconhecem sobre o assunto e acham que só um determinado grupo de pessoas vai pagar. E por isso foi um caso onde a população ficou dividida, boa parte sendo por conta de estar sendo influenciado por artistas e influenciadores como Felipe Neto, Anitta e até para Jojo Todinho já foi oferecido uma boa grana para apoiar o governo atual. Me ofereceram 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula se veio candidato a presidente. Se para Jojo Todinho foi oferecido tudo isso, imagine para os outros que têm mais popularidade do que ela. No Brasil, o luxo político é tanto que procuradores de São Paulo criaram o auxílio iPhone de R$22.000. Eles que ganham em média 46 mil. Vamos brincar de adivinhação um pouco. Me diga qual país que em todos os eventos internacionais adora mandar uma comitiva gigante. Se você acha que é os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, você está enganado. Esse país é o Brasil. Vamos aos exemplos. Na COP de Dubai, o Brasil mandou a maior delegação. Também na COP 29, o Brasil teve a maior delegação do mundo novamente. Quando morreu o Papa João Paulo II, o Brasil foi para o Vaticano com uma das maiores comitivas. E esse ano novamente no funeral do
Papa Francisco, o Brasil teve a maior comitiva do mundo. Tava lá o presidente, a primeira-dama, que por sinal adora luxar com dinheiro público, tava o ministro de Relações Exteriores, até aí tudo bem, mas também estava o ministro de Justiça, Direitos Humanos, Desenvolvimento Agrário, Luiz Roberto Barroso, o único presidente de Tribunal Superior do mundo presente ao funeral, e até a Dilma. O que a Dilma estava fazendo lá? Porque eles têm o direito de prestar as últimas homenagens ao Papa e eu e você é quem pagamos a conta. Além de sustentar o luxo dos políticos brasileiros, você ainda tem que sustentar países amigos do governo. E neste vídeo eu vou falar de quanto é a dívida da Venezuela com o Brasil, de onde ela veio e quem vai pagar a conta. Eu e você é quem pagamos a conta. O Brasil vai perdoar a dívida de 12 países africanos. O Lula disse que países que têm dívida com o Brasil não estavam pagando porque o governo anterior cortou laços com esses países e que, com ele agora no poder, esses países voltariam a pagar. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES. Você lembra como essas dívidas foram adquiridas? A dívida tem origem em empréstimos que totalizam 1,5 bilhão de dólares para financiar vários projetos de infraestrutura realizados por empresas brasileiras na Venezuela. Como se a infraestrutura do Brasil já estivesse funcionando perfeitamente e não precisasse de melhoras. Outra forma de gastar dinheiro público e ainda ganhar popularidade é fazer a estratégia do pão e circo, que se resume em fazer grandes shows financiados com dinheiro público, com a justificativa de que os gastos são pagos com o impacto econômico dos shows. O maior exemplo disso é o Rio de Janeiro, onde os políticos tiveram uma ideia, a ideia de que todos os problemas do Rio seriam resolvidos com um show por ano, e assim nasce os grandes shows de Copacabana, que tem alguns dos maiores shows do Brasil, Madonna e vários outros, com a promessa de que restaurantes, bares, ambulantes, fornecedores, todos da população se beneficiariam e o investimento público se pagaria. O Estado não tem dinheiro para esgoto, hospitais e escolas, mas acha razoável gastar com artistas internacionais todo ano. Se passaram anos e a história continua se repetindo. O show da Lady Gaga gastou 30 milhões em dinheiro público, com o mesmo discurso de sempre. O evento movimenta a economia e traz retorno. Mas isso realmente está funcionando? O Rio de Janeiro é um dos estados com mais homicídios no Brasil. O número de vítimas de bala perdida no Rio cresceu 58%. Apenas 43% do esgoto do Rio é tratado, do previsto há 20 anos. Um homem morreu enquanto aguardava atendimento em um hospital público do Rio. O Rio é o estado que menos cresce desde 1985. Poderíamos passar o vídeo todo falando dos graves problemas que o Rio enfrenta já há muito tempo, mas acho que o Brasil todo já está cansado de saber disso. Então, vamos comparar o Rio com outro estado, que não resolveu investir em pão e circo, mas sim em política pública de verdade. Santa Catarina, ao longo da história, decidiu investir em coisas como educação, saúde e segurança, coisas essas que não dão like e não viralizam, mas que dão retorno ao longo prazo. Santa Catarina tem hoje um dos menores índices de violência do país. Também é o estado com a menor desigualdade, maior crescimento econômico e o menor índice de pobreza do país. Enquanto o brasileiro paga caro em impostos, políticos usam dinheiro público para financiar shows, artistas e influenciadores, que no fim servem como propaganda. É uma forma moderna de comprar apoio com a própria verba da população.
políticos têm auxílio moradia, auxílio alimentação e o brasileiro trabalha em média 5 meses só para pagar impostos. Você paga imposto sobre o que ganha com o imposto de renda, depois paga imposto sobre o que você compra e ainda paga imposto sobre as coisas que você tem, como por exemplo um carro, que você tem que pagar o IPVA. Carro esse que, lembrando, você já pagou impostos na hora da compra e que você comprou com um dinheiro que já pagou os impostos quando ganhou. E no caso especificadamente dos carros, você ainda tem que pagar pedágio. Mas tá tudo bem, afinal pagamos impostos para usufruir dos serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura nas belas ruas das cidades do nosso país. Mas ainda assim, se você tiver alguma condição, você vai querer que seu filho estude em uma escola particular para garantir ensino de qualidade para seus filhos. Vai preferir pagar planos de saúde para não ter que ficar esperando nas enormes filas dos postos de saúde e morar em condomínios fechados para se proteger da violência da cidade. E como se não bastasse, ainda querem te proibir de criticar os abusos cometidos. Porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. E boa parte da imprensa corrobora com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque você desacreditar, atacar medidas públicas é crime. E se você acha que aumentar impostos é particularidade de um único lado político, você está enganado. Vamos a um exemplo. Em 2024, os deputados aprovaram as taxas em compras internacionais em apenas 15 segundos. 4 ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovados. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas ressalvadas os destaques. Se você não entendeu, o que aconteceu foi uma votação não nominal, ou seja, antes da votação houve um acordo entre os deputados para aprovar a taxa e apenas 4 deputados foram contra. Essas taxas nas compras internacionais foram um abuso, não é mesmo? Até os Correios foram prejudicados com essa taxa. Os Correios estimam um prejuízo de 2,16 bilhões de reais em 2024, resultado da implementação da taxa das blusinhas. Por sinal, os Correios é uma empresa que adora dar prejuízo. E lembrando, quando uma empresa estatal dá prejuízo, quem arca com esse prejuízo são os cofres públicos, ou seja, o seu dinheiro. Os Correios estão sem dinheiro para pagar funcionários que estão com salário atrasado, estão dando calote nos planos de saúde dos funcionários, mas não tá faltando dinheiro para pagar 380 milhões em publicidade. Só para a turnê do Gilberto Gil foram 4 milhões de reais. E o interessante foi que pouco tempo antes disso, o Lula disse que não ia taxar, mas acabou não vetando a decisão dos deputados. Até o Felipe Neto afirmou isso. Tem muita gente achando que o governo decidiu criar imposto novo para taxar a Shopee, a Shein, o AliExpress, a Alibaba. É uma mentira que está sendo disseminada por articuladores de mentira, de fake news da extrema-direita. E depois, logicamente, teve que se pronunciar quando a taxa passou. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Confiar no Lula, um homem que mente até sobre sua própria história, não é uma boa ideia. Eu queria saber como que o senhor perdeu o dedo. Esse dedo aqui eu tinha 17 anos. Foi na Metalúrgica Independência. Mas eu só queria dizer para vocês que além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para não perder esse vídeo do Lula. Imposto para inspirar, imposto para expirar, imposto para prender a respiração, para soltar a respiração. É protesto contra esses impostos! Imposto por protestar contra os impostos.